dia, tudo bem? Pastora Kelly aqui. Eu tô passando hoje para trazer uma mensagem para o teu coração, mulher, a respeito do casamento. O Senhor tem tocado no meu coração e eu acho importante a gente compartilhar, né, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, porque assim como a gente teve experiências e a gente cresceu em alguma área, a gente pode ajudar alguém que está passando pelo mesmo problema. Bom, esse ano eu vou fazer 25 anos de casada e eu passei por uma experiência há uns 3 anos atrás, mais ou menos, quase 4 anos, que eu trabalhava um pouco longe de casa e eu ia de ônibus muitas vezes. E esse percurso, muitas vezes esse percurso foi muito bom para mim, porque apesar de ser longe, dava em torno de 2 horas, eu pegava vários ônibus, mas esse percurso foi bom porque eu aproveitei para ler muito, né? Teve um período que eu li num ano 38 livros e também eu passava muito tempo meditando, falando com Deus. Então, assim, houve um período que eu estava muito triste, muito infeliz no meu casamento e a gente não se acertava, eu e meu marido, a gente não pensava igual. E toda vez que a gente ia conversar por um determinado assunto, a gente brigava. E eu estava muito triste, e eu falava para Deus que eu não queria mais continuar triste desse jeito, que eu precisava que Deus me ajudasse, que Deus fizesse algo na minha vida. E num dia eu estava indo e falando com Deus no ônibus e eu estava assim arrasada. E eu falava para Deus, Deus, eu não aguento mais, né? E Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quando você não aguenta mais. Né? Porque às vezes a gente fala, não aguento mais essa situação, não aguento mais aquela situação, mas Deus sabe que no fundo você aguenta, né? No fundo você ainda vai longe. Então, queridos, naquele dia eu estava assim no meu limite. E quando eu estava indo, né, eu fui conversando com Deus. E assim que eu cheguei no meu trabalho, sabe, eu sentei na minha cadeira e eu falei para Deus, falei, Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Então, naquele momento que eu pedi para o Senhor falar comigo, na hora o Espírito Santo falou para mim assim, Amós. E eu abri, então, não, e eu falei para Deus, eu falei, Senhor, Amós, mas qual capítulo? Ele falou, capítulo 3. Aí eu peguei o computador e escrevi lá, coloquei o aplicativo da Bíblia Online, né? Amós 3, eu falei, qual versículo? Versículo 3. E daí na hora eu fui ler, e Amós 3,13 ele fala, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E aquela palavra na hora assim veio no meu coração, eu falei, meu Deus, o Senhor está falando que a gente não tem como andar juntos, a gente não está de acordo. E na hora me veio um temor muito grande, eu comecei a pensar assim, Deus vai fazer alguma coisa assim pra gente se separar, ou Deus tá me avisando que vai acontecer alguma coisa. E eu comecei assim a ter um temor muito grande, sabe? Até sair dali, contei pra minha amiga, pra Ângela que tava lá no dia, e eu fiquei com aquela coisa no meu coração. Eu falei, Deus vai fazer algo a esse respeito. E fiquei com muito temor. Queridos, e naquele dia, no período da tarde, o meu marido me ligou. O meu marido é assim, ele não gosta de ir no médico, ele só vai em último caso no médico. Teve casos assim que ele caiu uma vez lá de cima da laje e bateu aqui assim o rosto, naquele ferro, sabe, que tem no... esqueci o nome daquelas partes que usa para fazer a laje, assim, tem uns ferros, né? E ele bateu bem aqui no rosto, quase furou o olho, foi um grande livramento que Deus deu e ele não queria ir no médico. Quando chegou lá tinha quebrado o osso, teve que fazer aqui colocar uma chapa aqui, fazer um implante. Então, assim, ele só vai em último caso no médico. E naquele dia ele me ligou que ele não estava bem e que ele queria ir no médico. Pensa no nervoso que eu passei. Que daí eu falei, meu Deus, ele não tá bem, ele quer ir no médico. Será que Deus vai recolher ele? Meninas, eu comecei a ficar numa aflição, num nervoso. Começou a doer meu estômago, assim. Eu falei, Senhor, será que eu vou ficar viúva? Deus falou pra mim que não tem como andar junto e eu tô pedindo pra Deus fazer algo. Queridas, olha, eu passei um nervoso tão grande, daí eu saí mais cedo do meu serviço e nós fomos, aí meu marido não tinha plano de saúde, nós fomos no posto. Chegamos lá, tinha uma fila enorme.
Tinha muita gente esperando lá, daí ele passou pela triagem só e tinha que aguardar, e disse que tinha 28 pessoas na frente, era muita gente. Aí, como é perto da minha casa, falou, vamos para casa então tomar um café, depois a gente volta, porque vai demorar, né? Nós chegamos lá, era antes das 5, saímos de lá, era umas 7, mais ou menos, não tenho certeza, assim, mais ou menos, e daí umas 2 horas depois nós voltamos, chegamos lá, tinha passado 2 pessoas só. Aí nós ficamos aguardando bastante tempo lá ainda, e chegou uma hora, assim, que meu marido já estava melhor, e ele falou, não, eu não quero mais, vamos embora, eu já tô bem, vamos embora. Mas aquele dia eu passei, assim, um nervoso muito grande. E daí nós voltamos para casa, e eu não falei nada para ele, né? Fiquei bem quietinha na minha, só falando com Deus. Falei, meu Deus, o que vai acontecer? O que Deus vai fazer, né? E passou, ele veio para casa e dormiu e melhorou, no outro dia acordou bem. E eu fiquei com aquilo no meu coração, falei, Senhor, mas o Senhor falou para mim, né? E eu falei, mas o que que foi essa palavra que o Senhor falou? Queridos, e assim, aos poucos eu fui dando conta, sabe? Aos poucos eu fui colocando assim no meu coração, entendendo que na verdade não é que Deus não quer que a gente ande junto, Ele quer que a gente esteja de acordo. E assim, aí eu comecei a degustar essa palavra, sabe? E eu comecei a meditar sobre mim. Eu comecei a pensar o que que eu estou fazendo de errado. Porque o que que acontecia? Eu batia muito de frente com ele. Quando a gente não acertava alguma coisa, não pensava da mesma forma, eu confrontava ele muito, eu não respeitava, eu não honrava, sabe? E por causa disso, assim, ele ficava muito nervoso. Ele assim, pelo fato de ele ser confrontado assim, tão fortemente, ele ficava muito nervoso e aí começavam as agressões ou sabe, a grosseria, que a gente não conseguia conviver com aquilo, né? Era um relacionamento muito desgastante. E eu percebia que quem estava fazendo aquilo era eu, por causa da maneira com que eu agia com ele. Então, aos poucos, eu comecei a entender, sabe, que Deus queria que a gente vivesse de acordo. E para a gente viver de acordo, não é assim que, de repente ele mudou de ideia e passou a concordar comigo em tudo, não. Eu passei a ter sabedoria para lidar com a situação. Eu passei a ter sabedoria para falar com ele, aguardar o momento certo para falar, porque muitas vezes eu queria falar aquilo na hora e daí eu comecei a pensar, comecei a me segurar mais, sabe? Pensar antes de falar, escolher as palavras, porque cada um conhece o marido que tem, né? Cada um conhece. Então, assim, por exemplo, tudo depende, a situação era a mesma, mas depende do ângulo que você vê. Então, a partir do momento que você está olhando a pessoa de frente, né? Você está olhando ela no tamanho real. Então, se você muda o teu ângulo, por exemplo, se você eleva o teu ângulo e você começa a ver a situação de cima, você começa a ver, pode ver, quando você fica no alto, as coisas lá embaixo ficam pequenas, né? E quando você sobe e olhava assim, olha para ele assim lá de cima, você começa a ter a visão de Deus, porque você começa a ver como Deus vê a pessoa, né? E Deus nos vê ali pequenininho, precisando de ajuda, né? Você começa a ver a pessoa com os problemas que ela tem, por que que ela reage dessa forma, como ela foi criada, como ela foi amada, o que que ela sentiu. Então, naquele momento, eu comecei a olhar para ele com amor e ver que ele precisava de ajuda. E eu era a pessoa que Deus colocou do lado dele para ajudar. Então, aquilo foi muito maravilhoso para mim, foi um aprendizado, assim, foi algo tremendo que eu vivi com Deus. Eu quero ler uma palavra com vocês. Está aqui em Efésios 5, 22 a 24. Diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas aos seus maridos. Então essa palavra aqui, ela não está falando de sujeição na parte de humilhação. Não, sabe? Toda a instituição, tudo que Deus faz, Deus coloca sempre uma cabeça, né? Porque onde todo mundo manda vira uma bagunça. E Deus colocou o homem como a cabeça da família. Quando a mulher quer tomar o lugar do homem, vira uma bagunça, né? As coisas saem do lugar, as coisas perdem o seu papel, as pessoas perdem o papel que Deus deu.
Então, se a mulher honrar o marido como cabeça, souber conduzi-lo, né? Porque eu falo, o marido pode ser a cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? Então, a mulher sabe conduzir, sabe para onde fazer virar. Isso vem de nós, vem de Deus, né? Essa sabedoria vem de Deus e de nós vem, sabe, o saber conduzir o lar, né? A mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola derruba com as mãos. Então, eu quero orar com você nessa manhã, nesse dia, para que Deus venha te ajudar se você está tendo dificuldade no teu casamento. Feche os seus olhos se você puder. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero nesse momento, Senhor, colocar nas tuas mãos cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Ó Deus Todo-Poderoso, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor alcance, Pai querido, cada vida, Senhor. Alcança, porque o Senhor conhece, meu Deus querido, a luta desta mulher. Tu conhece a luta, Senhor, desta irmã, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, vai alcançando, meu Deus querido, o relacionamento dela, o casamento dela, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, aquelas, meu Deus querido, que ainda estão juntos, Senhor, tem o desejo de casar, Senhor, e não conseguiram. Vai, Senhor, meu Deus, abrindo as portas, abençoando. Vai, Senhor Deus, tocando, Senhor Deus, na vida, Senhor, do seu amor, Pai. Vai tocando na vida, Senhor, do seu marido, Pai. Deus querido, toca no coração. Coloca, meu Pai querido, um coração de carne, meu Deus, onde há um coração de pedra, como diz a tua palavra. Deus maravilhoso, tu és aquele, Senhor, que alcança, Senhor, que modifica, meu Pai querido, o pensamento, o desejo do coração. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, alcança, Pai. Deus, ajuda, Senhor, no relacionamento. Ajuda, meu Deus, esta mulher, Senhor, a ter sabedoria no falar. Ajuda ela a se controlar, meu Pai. Deus, e eu quero pedir por aqueles casamentos, Senhor, onde o amor está desgastado. Que o Senhor possa visitar, meu Deus querido, esse relacionamento. Que o Senhor faça renascer o amor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, visita esta família, Pai. Visita, Senhor Deus, os relacionamentos, Pai. Vai curando os corações, Senhor. Pai, eu peço, Senhor, aqueles, Senhor, que precisam liberar perdão, Senhor, que estão precisando de cura. Ó Deus, alcança, meu Deus querido, que essas pessoas consigam olhar com o olhar do Senhor, Pai, que elas consigam amar, meu Deus. Em nome de Jesus eu peço, Pai. Leva, meu Deus querido, cura para os relacionamentos, Pai. Ajuda, meu Deus, a superar, meu Deus, porque quando tu curas, meu Pai, a cura é completa, Deus. Eu louvo o teu nome, Senhor, porque tu és maravilhoso e eu sei que tu podes fazer, Pai. Visita esta família, Senhor, e leva eles, Pai, a um novo grau de relacionamento contigo, Senhor, para que sejam felizes nos seus relacionamentos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada. Querida, se você gostou dessa mensagem, abençoe uma irmã. Mande para um grupo, mande para um amigo, para uma irmã, porque o Senhor tem muito para fazer nas nossas vidas. Abençoe alguém, compartilhe. Se inscreva no nosso canal para que você possa receber sempre uma palavra da parte de Deus. Bom? Não esqueça, Jesus ama você. Você é muito preciosa para o Senhor. Deus abençoe e fica na paz de Deus.